Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Sara e se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no meu canal para poder ver mais das minhas doideiras artísticas e das minhas criações, porque aqui criatividade e loucura é o que não falta. E o que nós vamos fazer hoje? Bem, nós vamos fazer, isto daqui. Há algum tempo atrás a gente tinha ido no shopping, eu e minha família, e eu estava muito com uma vontade de comprar cerâmica fria para eu poder fazer. No caso, eu não encontrei cerâmica fria no shopping, mas eu encontrei essa massa de modelar, basicamente da Das, que é uma das empresas que fabricam a cerâmica fria que eu queria comprar. Lá também tinha um desses aqui de argila vermelha, mas eu preferi levar esse aqui porque o objetivo era basicamente fazer o busto de um dos meus personagens. O busto da personagem que eu quero fazer é de uma personagem original minha, de um projeto em andamento, que ela vai estar aparecendo aqui na tela. Da minha personagem Rida, e eu tô tendo que aprender a anatomia dela. De vez em quando é muito difícil pra mim poder desenhar os ângulos 3D, principalmente da bocarra gigante dela, que eu preciso entender como funciona. Então, é o que vamos estar fazendo com isso aqui. Mas também eu acabei meio viciada nos vídeos de uma moça que ela é uma artista estrangeira, que ela faz muitas coisas de cerâmica e sinceramente é muito fofinho. Eu adorei alguns vídeos dela onde ela fez potes que são aqueles potes de colocar joias, e um específico que foi uma piscina com uma capivarinha. Eu amei esse vídeo e simplesmente eu falei, nossa, quero tentar fazer igual. Por isso estamos hoje aqui. Vamos entrar, em mais um dos meus hobbies maravilhosos, porque eu já tenho miçangas, bordado, pintura de guache, pintura com giz pastel, e hoje nós vamos entrar na cerâmica. Só que o negócio é o seguinte, tá bom, não tinha os instrumentos para poder fazer as coisas com cerâmica. Eu fui ver online, encontrei alguns na Shopee, só que estava R$40 para poder pegar os que eu queria. Ah, Sara, mas tinha os mais baratos. Só que, gente, se você quer fazer alguma coisa maneira, você tem que pagar pela qualidade. Não quero um de plástico, assim, que quebraria muito fácil. Eu queria mesmo alguns um pouco mais semi-profissionais. Como eu estava com preguiça e eu estava com o budget bem curtinho para poder gastar com as ferramentas, eu acabei pesquisando online e descobri que tem como fazer as nossas ferramentas. Porque, sinceramente, vocês acham que os artistas da antiguidade, quando não tinham tanto fácil acesso a esses materiais, eles iriam comprar? Ficar comprando na Shopee? Não, porque não existia, né? Então, eles faziam os próprios materiais. Como eu gosto de um desafio e talvez seja meu instinto muquirana falando, eu fiz meus próprios materiais para poder fazer o trabalho na cerâmica. Começando com os meus materiais que eu fiz de pedaços de graveto que eu encontrei na praia e clipes de papel. Eu encontrei alguns gravetos na praia, principalmente esse aqui, que eu não sei que tipo de graveto é, eu só sei que ele é reto e ele era oco por dentro, ou seja, não tinha nada. Peguei clips. Esse é um clipe maior de papel, esse aqui é um clipezinho menor. Por quê? Porque nós vamos fazer a raspagem depois na escultura. Eu acabei usando cola quente para poder colar eles. Fiz esses aqui que são mais de raspagem. Fiz um que é um pouco mais redondo, porque eles pediram, né? Falaram que é bom. E eu tentei fazer um redondo grandinho. Esses são aqui os três que eu acredito que eu vou principalmente usar. E também tem mais algumas coisas. Para completar com aqueles materiais, eu acabei também vendo que você precisa de lixas e alguma coisa pontuda para poder fazer os detalhes mais acentuados no rosto. Para poder fazer os detalhes, gente, palito de unha, a ponta aqui em cima e a outra chanfrada embaixo para você poder fazer a raspagem também nos detalhes. E para que a lixa? Porque quando a escultura secar, eles dizem que é bom a gente passar uma lixa para poder deixar ela mais uniforme. O cara que eu vi o vídeo, ele falou que a gente não precisa de muitos materiais, a gente só precisa de 4, que é basicamente esses aqui. Os palitos para raspagem, uma que tem uma ponta fina pra gente fazer os detalhes e a lixa, que vai ser usada para poder tirar os desnivelamentos da escultura. A gente também deve usar uma daquelas lâminas que é como se fosse uma caneta e você vai fazer nela assim. Só que eu não tenho essa lâmina e eu não queria gastar o dinheiro com ela. Eu não queria gastar o dinheiro com ela e eu estava precisando de um estilete no momento. Então, comprei um estilete profissional para eu poder usar. Porque, gente, os dois são lâminas e esse aqui dá para eu usar assim, assim. E também dá para eu usar com coisas que são mais potentes, né? Isso aqui é uma base de corte, provavelmente vocês já devem ter visto artesãs fazendo coisas nessa base.
E eu comprei uma base A2 porque eu gosto de espaço e eu corto coisas grandes às vezes. Então nós vamos usar ela para poder fazer as nossas esculturas, no caso as minhas esculturas, né? Como eu ainda não tenho prática em trabalhar com a escultura e faltam alguns materiais para isso, como por exemplo alguns papéis e arames para poder fazer a estrutura, a primeira coisa que eu quero fazer vai ser o que está neste papelzinho aqui. Eu quero fazer primeiro uma... Antes de começar a fazer tudo, eu quero fazer essa tartaruguinha aqui. Essa tartaruga, ela vai ser basicamente a tartaruga das moedas perdidas, que a gente acaba encontrando às vezes umas moedas perdidas aqui em casa, a gente precisa de um lugar para colocar. Quero fazer também um apoio de pincéis. Vi alguns no Pinterest que são muito bonitos, enfim, quero fazer um monte de coisa. Antes de eu fazer o rosto que eu quero fazer, porque eu não tenho prática ainda com isso. Então, vamos começar? Mal posso esperar para saber qual vai ser o resultado disso tudo. Antes de tudo começar, um pequeno ASMR de mim abrindo o pacote. Depois vou dar as minhas considerações sobre o que eu achei do material. Essa massa tem um cheirinho esquisito. Não sei dizer muito bem, mas... ela tem um cheiro estranho. Essa foi uma das principais coisas que eu percebi sobre a massa, né? Eu fiz aqui algumas anotações e vamos começar com a principal delas, que é basicamente... a massa tem um cheiro estranho. Pra quem tá usando pela primeira vez, ou quem vai usar, eu já aviso, gente, essa coisa ela tem um cheiro como se fosse de um tomate podre, muito úmido, que virou papa, que você encontrou na gaveta da sua geladeira e você não sabe nem há quantos anos está lá. Tá basicamente virando um perigo biológico. Pra vocês terem uma noção, meu padrasto, que estava entrando na sala, a sala ela é aberta, né, e ela é aberta junto da cozinha, mais ou menos uns 5 metros da mesa que eu estava sentada, e o meu padrasto entrou na sala, né, da direção da mesa até a porta. O meu padrasto, ele sentiu o cheiro dessa massa. Ele falou, meu Deus, que cheiro é esse, hein? Eu falei, é da massa. E você não tá sentindo alergia, não? Ele perguntou, eu falei, não. Eu já me acostumei, meu nariz parou de funcionar. Meu nariz já não funciona muito bem, né? Então, graças a Deus, que pelo menos eu não fiquei sentindo esse cheiro esquisito durante todo o processo. No primeiro momento, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Por isso, eu acabei tendo que amassar o casquinho de novo e remodelar a massa. E falando em questão de remodelar, uma das outras coisas que eu percebi como principiante nesse negócio de cerâmica é que a massa, ela é muito fácil de modelar. Assim, ela não é tão fina nem grossa e ela tem uma elasticidade boa, que, por exemplo, você não tem aquelas craquelações, ela não quebra quando você faz aqueles filetes, aquelas cobrinhas com ela. Então, assim, ela é muito boa para fazer detalhes com curvas, detalhes pequenos. E mais uma coisa que é um ponto extremamente positivo, a massa, ela ajuda você a trabalhar melhor com ela. Por exemplo, com essas patinhas da tartaruga que eu estava fazendo, eu acabei precisando pegar o palito para poder fazer rachuras nelas, para poder encostar elas direitinho no casco. E eu ia molhando o palito na água e depois eu passava o palito nas extremidades, basicamente juntando as massas. Eu ia amassando ela direitinho, modelando e juntando ela junto do casco. Não sei nem como se fala assim, mas enfim. Nessa parte das patinhas de trás, eu também coloquei um pouco de água para ajudar a modelar elas melhor. E eu amei. Rachuras são essas coisas que eu acabei de fazer ali. Basicamente, você faz várias linhas com a ponta do palito para criar uma certa aderência, para poder ficar mais fácil de você colocar as coisas que você quer adicionar.
E nessa aderência, eu ia colocando um pouco de água pra massa ela ficar bem mole. Quando ela fosse secando, ela iria se juntando com as patinhas que eu coloquei. Uma das outras coisas que eu não gostei tanto foi o fato de que quando a massa ela vai secando, ela basicamente deixa uma cobertura na sua mão. Como vocês estão vendo aí, que minhas mãos estão meio prateadas. Você vai mexendo ela, modelando e vai sobrando pedaços na sua mão que eles vão secando com o tempo. Bom, pelo menos isso não acabou me prejudicando quando eu ia fazendo as esculturas, sabe? Os pedaços secos, eles não ficavam grudando na massa que ainda estava molhada. Então, pra mim é um ponto neutro, vamos dizer assim. Não é nenhum pró e nenhum contra. Ele só deixou a minha mão parecendo que eu não via água há centenas de anos. E eu acho que isso é um ponto interessante para aquelas pessoas que têm, por exemplo, alguma doença de pele, sei lá, dermatite de contato. Tomem cuidado com essa massa. Não sei se dá para ter alguma reação alérgica com ela. E pessoal aí, meus riniters de plantão, gente que tem rinite, pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso aí. Se você tem uma certa sensibilidade a cheiros fortes, tomem cuidado com a massa, porque como eu disse, o cheirinho dela é meio infernal. Mas, fora isso, eu achei ela também interessante, porque lembram do fato que eu falei que ela seca? Então, ela é fácil de limpar. Ela é fácil de lavar das mãos, você só tem que usar uma esponjinha. Assim, nas mãos ela gruda mais um pouco, mas, por exemplo, eu tive que lavar minha base de corte depois e eu usei apenas uma esponjinha e ela saiu muito bem. Vai passando água que ela vai saindo de boa. E o ponto bom de quando você lava é que ela não gruda em plástico. Sabe? Mais à frente, quando eu for fazer o busto da minha personagem, eu vou explicar melhor sobre essa questão da base. Porque eu fiz uma base dela pra poder segurar a cabeça, que eu vou explicar mais à frente. E, gente, no fim de todas as esculturas, eu acabei arrancando a cabeça da minha personagem da base que eu fiz. Eu acabei descolando depois a cabeça da base, então eu vou tentar fazer alguma outra base de plástico pra eu conseguir economizar mais da massa que eu vou estar usando pra escultura. Vocês vão ver, eu vou mostrar depois. Ela basicamente ficou com um buraquinho oco por dentro. Ou seja, ela ficou parecendo uma peça de xadrez. Opa! Olha, hora do almoço, não tava mais aguentando. E eu comi no meio da massa que tava toda em cima da mesa, né? E minhas considerações gerais deste primeiro momento com a massa. Eu acho ela boa. Gostei muito dela. E, assim, pra quem tá querendo começar com esse negócio de cerâmica, eu acho ela muito boa. Ela é boa, assim, na questão da modelagem e também porque ela tem um preço acessível. Como eu virei uma viciada em Shopee, que eu tenho o app e eu fico passeando por ele como se fosse o Pinterest, eu descobri que lá tem esses pacotes de cerâmica para vender. Tem essa massa que é a Das Stone, que eu tô usando, que ela tem efeito de pedra, porque ela é cinza. Nós temos também cerâmica fria, que ela é branca, argila vermelha e uma que se chama Das Wood, que ela é de madeira. Eu não sei como é que ela fica no resultado final, mas eu fiquei curiosa para saber. Mas, enfim, eu acho que seria só pelo fato dela ser marrom ou ser feita com algum tipo de material da madeira, eu não sei. Mas, por exemplo, o preço dela pode estar custando mais ou menos de 29 a 30, 40 reais, por aí. E, bom, eu acho um preço acessível. Se você se planejar para poder comprar, você consegue. E, cara, é muito legal. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Mexer com essas massas assim é basicamente como se você estivesse voltando a brincar de massinha. Porque quando a gente cresce, a gente não para de brincar. Só os brinquedos que mudam. Massinha de modelar vira cerâmica e escultura. Aqueles carrinhos da Hot Wheels Monster, eles simplesmente viram competições de carros monstros. Se você brincava de Barbie, botando as roupinhas delas da Polly, meu filho, você cresceu e você compra as roupas que você quer. Você basicamente monta o seu estilo. De vez em quando não dá pra comprar tudo que a gente quer, mas a gente nunca deixa de brincar. A gente só fica um adulto chato e tem gente que é muito chata querendo ficar falando em cima dos hobbies dos outros.
Mas uma das habilidades de nós artistas é que a nossa criança interior nunca morre, por isso que nós temos sempre algum tipo de criatividade. E a minha criança interior trabalha junto com a minha adolescente interior, que trabalha com a minha adulta responsável interior. Então, pelo menos nesse sentido, tá todo mundo em equilíbrio. Neste processo final, eu acabei também deixando um pouco da massa dentro do pote e deixei a minha tartaruguinha para secar. Mas eu tive que apoiar a cabeça dela para ela não ficar caindo. A tartaruguinha ficou melhor do que eu esperava. Bom, não ficou tão boa assim, porque eu imaginei ela de um jeito na minha mente, ela acabou assim. Mas eu nunca tive prática com uma massa de modelar, então essa é a primeira coisa que eu fiz na minha vida inteira com uma massa de modelar, e eu descobri que ela dá pra segurar as minhas canetas nanquim. Então o que eu estou pensando, eu vou fazer uma irmã da tartaruguinha pra eu poder deixar na minha mesa. Porque às vezes, bom, fica mais prático e fica super bonitinho. Aí, então, só queria mostrar aqui que ficou uma gracinha. Também, ó. Ficou dura pra caramba. Ai, não acredito. Ai, que bosta, não. E ela ficou sem cabeça, não. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que colar ela com a cola quente. Tartaruga decapitada, meu pai. É. Ai, tô triste. Enfim, a tartaruguinha ela ficou assim. E agora eu vou fazer a coisa que com certeza vai ser mais difícil de fazer, e eu espero também que não dê ruim igual deu na tartaruga. Antes de eu começar a pegar as referências pro rosto da minha personagem, eu vou precisar fazer uma base. Porque eles falam que antes da gente montar alguma coisa, antes da gente montar o rosto de um personagem, a gente precisa criar uma base para ele poder ficar. A base que eu vou fazer vai ser usando essa parte aqui de um bloco de notas antigo que eu tinha e uma caneta velha para poder suportar o rosto, porque o rosto vai ser um pouquinho grande, então vai ficar mais ou menos assim aqui em cima. Essa vai ser a base e eu espero que dê tudo certo. Mas enquanto a cola quente esfria, eu vou estar fazendo aqui o meu apoiador de pincéis e eu espero que ele não dê merda, assim como deu a cara da tartaruga. Então, vamos lá. Passando agora para este apoiador de pincel. Quando eu estava na minha pequena fase inicial do frenesi de cerâmicas, eu acabei vendo online coisas que dava para fazer. Entre as fotos dos apoiadores assim de joias, né? Apoiadores de joias que eu vi apoiadores de pincéis. E como eu geralmente acabo pintando toda a minha mesa, porque eu sou muito desastrada, eu criei esse apoiadorzinho de pincel em formato de baleia, inspirado no conto da Moby Dick, que era uma baleia branca gigante que atormentava um capitão. Eu não li ainda, eu nunca li essa história, mas eu já vi várias referências sobre. E como eu estou meio que em uma busca literária por contos clássicos, histórias clássicas, tenho certeza que em breve eu vou ler, porque, gente, terror e ficção são coisas que são maneiras quando andam juntas, principalmente se for terror e ficção científica com criaturas grandes. E assim, eu já gosto de monstros e criaturas colossais, então isso vai ser apenas mais uma adição para minha biblioteca. E olha que coisinha fofa que ficou. Vai ficar uma gracinha quando eu terminar de pintar. Passando agora para a base, já que neste momento do vídeo a minha cola quente ela tinha esquentado. Eu ia tentar fazer o busto do meu personagem sem a estrutura da base, só que como a massa, enquanto ela ainda está úmida, ela acaba ficando pesada porque não tem uma estrutura. Eu já estou fazendo aí a base. Eu comecei cortando um círculo na capinha do caderno, só que esse círculo ele ainda estava muito grande. Então, mais à frente eu decidi cortar. Lasquei de cola quente, simplesmente fiz ali um pequeno amálgama de cola e colei a parte de cima da minha caneta. Viu só?
Não é porque você é pobre que você tem que ter desculpa que não consegue fazer as coisas. Pega uma caneta. Ah, eu não sei o que fazer com a caneta minha que acabou. Ao invés de virar plástico e lixo, você pega ela e faz uma coisa nova legal. Online eu também tinha visto que pra gente poder fazer uma estrutura de cabeça legal, é interessante fazer uma bola de papel. Só que tava parecendo um cake pop gigante. Eu não tava gostando muito disso, ainda mais porque eu ia fazer detalhes mais profundos depois. E o que me preocupava era a questão de fazer os buracos dos olhos. Então, basicamente, eu peguei meu estilete e cortei fora mesmo, porque eu não ia querer fazer a escultura tão grande. Assim, né? Eu não sabia quanta massa eu ia precisar. Então, fazer uma coisa menor e compacta já é o suficiente. E também porque eu não tenho muito espaço na minha prateleira. Como eu diminuí o cabeção que estava antes, eu cortei um pouco mais da base. E quando eu tinha dito que a massa ela não gruda em plástico, ela realmente não gruda. Porque vocês perceberam que essa parte de cima da capinha, na verdade ela é coberta por um glaze, né? Por um contact. O corpo da caneta é plástico. A cola quente também é plástico. Então, acaba que não tem nenhuma capilaridade para essa massa ela se grudar, como se grudaria, por exemplo, se fosse em papel, porque o papel ele iria molhar, porque a massa é úmida, e depois se grudaria nela. Eu acabei descobrindo isso da maneira mais engraçada. Eu basicamente vi a base, eu pensei, pô, se eu deixar aí, acabar molhando, vai molhar a base. E se eu tirar esse toquinho, plaf, ela descolou simplesmente. E foi aí que eu descobri que dá para eu fazer uma base que é retirável. O que seriam as maiores descobertas científicas da história se ninguém tivesse enfiado, por exemplo, o dedo na tomada, botado uma chave numa pipa e soltado numa tempestade, não é? Ficar debaixo da árvore e ver a maçã caindo e falar, meu Deus, tudo que como é que é? Tudo que sobe desce. Oh meu Deus, existe gravidade. Ou seja, né? Fui mexer onde não devia, acabei descobrindo alguma coisa muito útil pra mim. E olha só que maneiro. Vou falar agora sobre o processo de escultura. Como a minha personagem ela tem alguns traços que são mais assim, que parecem com os avatares do nosso querido tio James Cameron, eu peguei uma escultura. Peguei algumas esculturas dos Na'vi e fui esculpindo o rosto da minha querida. Só que, né, gente, eu fui fazendo sem tutorial. Na verdade, eu tinha assistido um tutorial há uns 60 dias atrás sobre como fazer esculturas. E eu não estava assistindo nessa hora, eu só estava indo no achismo, nos meus conhecimentos gerais de 3D zerados com um Blender que eu fiz há 4 anos atrás, ou seja, eu fui na cara e na coragem e simplesmente aceitei o desafio, que estava sendo muito complexo no início, tanto que eu evitei falar durante o processo da escultura e preferi fazer aqui um voice-over depois na edição. Gente, fazer escultura assim dá trabalho, tá? Nossa! Foi assim, eu tava pensando várias vezes, o que eu tô fazendo com essa coisa? Porque tava ficando feio, ela tava parecendo Moron Grey, aí depois ela tava parecendo uma estátua da Ilha de Páscoa, ficou igualzinha a estátua da Ilha de Páscoa, os moais. Eu sei lá, eu dei a louca, eu fui seguindo os meus conhecimentos de como desenhar o rosto, ouvi as vozes dos meus professores, faz assim assado, que não sei o que. Já vou logo falar, professor Eric, se você estiver assistindo este vídeo, saiba que você foi um dos meus grilinhos falantes da razão para eu estar fazendo este modelo, entre aspas, 3D, porque eu estava com muita dificuldade de fazer aquele negócio das pálpebras que você falou, principalmente do nariz dela também, então, muito obrigada por ter sido uma das minhas inspirações. E... ai, meu Deus do céu. Nossa. Eu vou comentar agora sobre o vídeo. Cara, nessa hora ela tava muito parecendo o lagarto do Incrível Homem-Aranha. Mas tava feia, bicho. Eu não peguei referência nenhuma. Meu Deus, eu não peguei referência nenhuma de busto. A anatomia tá toda cagada, mas eu tava precisando fazer uma coisa rápida e supostamente fácil, porque, como eu disse, eu preciso dos ângulos dela. E, gente, fazer escultura 3D pra mim não dá. Eu já tentei fazer uma vez no Blender, mas eu não entendi nada daquelas ferramentas e pra ser sincera, eu tenho um negócio que é o seguinte, por que eu gosto mais da tradicional? Porque tá ali.
Você fez, tá ali. Você compra o livro, ele tá ali. Não tem perigo de ninguém, por exemplo, se chega um hacker e apaga completamente toda a plataforma que você assinou, você não vai ter mais os seus conteúdos. Não, se alguém vier aqui, eu só vou perder aqui a minha escultura. Se alguém chegar na minha casa, tacar fogo, eu vou roubar a escultura e ainda assim ela vai estar viva em algum lugar. Mas, enfim, né? Eu gosto mais de fazer as coisas tradicional porque eu gosto de ter na mão. Tanto que os esboços do quadrinho que eu tô fazendo estão todos sendo feitos no papel. Tô começando do zero de novo. Pra depois eu passar pro computador, porque não dá pra fazer algumas certas coisas no computador. Não dá. Primeiro, porque os meus olhos ficam queimando a partir de um certo ponto. E segundo, porque eu sou tradicionalzona em alguns sentidos. Eu gosto de ter ali no papel, eu gosto de ter o modelo do personagem em mãos. Principalmente porque... Por que eu gosto disso? Calma aí, que agora eu me embolei no meu pensamento aqui. Esqueci que eu tava falando. Ai, meu Deus. Eu esqueci o que eu tava falando. Enfim, eu gosto de ter em mãos. Ainda mais quando é algo assim que depois eu vou passar pra internet. Eu gosto de ter uma garantia que aquela coisa está ali. Tanto que esse é um dos motivos pela qual eu tô esboçando o quadrinho no caderno. E assim, eu posso pegar a qualquer momento aquela esculturazinha que eu fiz e olhar. Tanto que é isso que eu estou fazendo e tá sendo uma coisa que me ajudou muito bem. Os ângulos dela não estão certos. Eu vejo que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes agora. Mas tá sendo um baita no quebra-galho pra mim. Eu quero fazer algum dia ainda uma escultura dela com a boca toda abertona, assim. Essa abertura até aqui, nas maçãs do rosto, sabe? Mas eu ainda não tenho essa prática, preciso praticar muito. Chegando nesses momentos finais, o olho dela também foi um pesadelo. Eu fiz e refiz mais ou menos umas 15 vezes. Tanto que eu cortei grande parte dessa parte da escultura do vídeo. E eu fui usando as ferramentas que eu fiz. Eu pensei que eu ia usar todas, mas não. Eu só usei aquele palitinho reto e o palito de unha. E foi assim que ficou a escultura final. Ela estava parcialmente seca. E, bom, a cabeça dela ainda estava muito redonda, então depois, sem eu ter gravado, eu acabei apertando um pouquinho. Mas esse foi o resultado final. Esses foram os resultados das minhas mini esculturas. O que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Eu espero que tenham assistido até aqui. Se assistiram, comentem um emojizinho de pedra no comentário. Se inscrevam aqui, me sigam no meu Instagram, que é onde eu estou mais ativa. Porque coisas e obsessões artísticas minhas nunca vão faltar. Vou sempre estar postando aqui, postando lá. Então aproveita também e já se inscreve aqui. Porque logo nós teremos mais vídeos, mais vlogs e outras coisas relacionadas aos meus mundos e às minhas criações. Obrigada por tudo e até mais!